Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai falar sobre primavera. Por que a gente vai falar sobre primavera? Bom, porque estamos na primavera no hemisfério norte, né? Estamos na primavera na Alemanha. No hemisfério norte é o contrário do hemisfério sul. Então, quando, por exemplo, a gente está aqui no outono na Alemanha, né? Quando a gente está no outono no Brasil, na Alemanha, temos então primavera. Primavera em alemão se diz der Frühling. Der Frühling. Frühling. E é uma palavra masculina, tá? Todas as estações do ano em alemão são masculinas. Então, der Frühling, a primavera. E a primavera, como eu falei, no hemisfério norte, ela começa em março, né? Como é que eu falo a primavera começa em março em alemão? Eu digo, der Frühling beginnt im März. Der Frühling beginnt im März. Der Frühling, a primavera, beginnt, começa, im März, em março. Já que a gente está falando do início da primavera, eu pergunto para vocês, como é que a gente fala o início da primavera, o começo da primavera? E aí é bem legal, vai ser uma palavra bem longa, e eu gosto de explicar para vocês essas palavras longas para desmistificar um pouco essa questão do alemão, tá? Como assim desmistificar? Você vê uma palavra aí como der Frühlingsanfang ou der Frühlingsbeginn, e você fala, nossa, que palavra gigante. Mas se você entende que, na verdade, é a composição de duas palavras, né? Uma palavra composta por duas fica muito mais fácil. Frühling, a gente já sabe que é primavera e Anfang é início. Então, Frühlingsanfang é início da primavera. Escreve tudo junto, mas fala tudo separado, né? Então, fala der Frühlingsanfang, o início da primavera. Sinônimo de Anfang é Beginn, tá? Então, der Frühlingsbeginn também é o início da primavera. E aí, vamos fazer isso, vamos colocar isso numa frase? Der Frühlingsanfang war am 20. März 2022. Então vamos lá, vamos devagar. Der Frühlingsanfang, o início da primavera, war, foi, né? O passado verbo ser é war, foi. Am é a preposição que eu uso pro dia, tá? Então no dia eu vou falar am, e aí eu coloco o número do dia, que aqui vai ser 20. 20. Esse pontinho depois do 20, tá, gente? Não significa que a frase acabou, não. Significa que é um número ordinal. O que é um número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, tá? Trigésimo. Em alemão, as datas a gente fala com números ordinais. Eu não falo o número, o dia 20 de março, eu falo o 20º dia de março. Por isso que eu coloco esse pontinho. Esse pontinho depois do número indica que o número é ordinal. Eu não vou entrar aqui no cerne aqui, no detalhe de como é que a gente fala número ordinal em alemão, porque já tivemos aula sobre isso e posso fazer outra também, isso aqui estenderia demais nossa aula, mas essa palavra aqui é 20. Né? O número 20 é 20. Quando eu falo ordinal, vira 20. Repete comigo. 20. Então, am 20. März, no 20º dia de março, 2000, que é 2000, 2000, 22. Tá? Então, der Frühlingsanfang war am 20. März 2022. A gente tem uma outra palavra aqui, é o adjetivo. Quando eu quero falar que alguma coisa está com clima de primavera, eu falo que alguma coisa é Frühlingshaft. Frühlingshaft, com esse haft no final, é um adjetivo. A gente tem essa palavra em português primaveril, a gente não usa muito, né? Pode ser que você nunca tenha ouvido, mas em literatura, em poemas, a gente ouve Frühlingshaft, que é primaveril, ou seja, é com cara de primavera, né? Com clima de primavera. Então é um adjetivo. Eu posso dizer, por exemplo, das Wetter ist heute Frühlingshaft. Das Wetter ist heute Frühlingshaft. Que significa das Wetter, o tempo, ist, é, ou está, heute, hoje, Frühlingshaft, primaveril, com clima de primavera. Então o tempo está hoje primaveril, ele está parecendo, né, que é primavera. E aí, a gente viu aqui a palavra Wetter, que é tempo, certo? Eu posso colocar Wetter junto com Frühling e eu faço tempo de primavera. Tempo no sentido de clima, tá? Esse tempo de Wetter é no sentido de clima. Clima de primavera, né? Se tá mais quente, se tá mais frio, se tá chovendo, se tá nevando. Isso é Wetter, é o tempo, é o clima. Então, das Frühlingswetter é o tempo, é o clima de primavera. Frühlingswetter. Eu posso dizer, por exemplo, das Frühlingswetter ist oft unberechenbar. Das Frühlingswetter ist oft unberechenbar. Então, das Frühlingswetter, o clima da primavera, o tempo de primavera, está, ou é, oft, muitas vezes, frequentemente, unberechenbar, imprevisível. E isso é verdade, né? Pelo menos no hemisfério norte.
a gente tem realmente um clima mais imprevisível na primavera. Às vezes chove, às vezes volta até a nevar mesmo, né? Fica um clima meio inconstante. É isso que eu queria falar. Uma outra palavra importante é o verbo blühen. Blühen significa florescer, né? Que é a palavra que a gente usa para flores. As flores florescem, no sentido de as flores se abrem, né? A gente vai chamar então de blühen. Esse é o verbo. Eu posso dizer die Blumen blühen im Garten. Die Blumen blühen im Garten, que significa as flores, die Blumen, blühen, florescem, im Garten, no jardim. Die Blumen blühen im Garten. Certo? Muito bem, então você aprendeu aí vários vocabulários relacionados à primavera. Uma outra coisa, só por curiosidade, que eu quero ensinar para vocês, são 3 palavras que significam a mesma coisa, tá? Frühjahrsblüher, ou Frühlingsblüher, ou Frühblüher. Por que elas significam a mesma coisa? Porque se você perceber, todas no final tem Blüher, né? Blüher, Blüher. E no início a gente tem Frühjahr, que é um outro jeito de falar primavera, tá? Frühjahr é um outro jeito de falar primavera. Frühling, na segunda palavra, que também é primavera. E früh é cedo, né? Então, o que essas palavras têm em comum, né? São as plantas, né? Blüher vem ali parecido com o verbo blühen, não é verdade? Que é florescer. Então, são as plantas que florescem bem no inicinho da primavera, né? E por elas florescerem bem no inicinho da primavera, elas são sinais de que o inverno está acabando. Olha que legal. Bem legal porque na Alemanha, né, no hemisfério norte, o inverno ele realmente muda totalmente a paisagem, né? Tudo com neve, não tem uma folha na árvore, né, e tal. Então, quando começa a florescer, quando começam a florescer estas flores específicas, elas são então o sinal da primavera chegando. E quais são essas flores conhecidas aí como Frühlingsblüher? A gente tem das Schneeglöckchen, que é Glöckchen significa sininhos, né? E Schnee é neve. Então, os sininhos de neve é uma campainhazinha branca. Se vocês procurarem aí no Google, vocês acham, tá? Der Krokus, que é também um específico que chama croco, você tem que procurar para você achar. E de Osterglocke, que é o sino da Páscoa ao pé da letra, mas nada mais é que o que a gente conhece como narciso, tá? São essas 3 florezinhas aí que florescem logo no início da primavera, indicando que o inverno passou. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se vê no domingo, hein? Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!